Olá, alunos da Escola Biscaim do nono ano A e B, professor José Luiz falando. Tudo bem com vocês? Como foram de férias? Se divertiram? Brincaram? Estão prontos para recomeçar? Espero que sim. Então vamos lá, gente. Vamos dar sequência aí aos nossos estudos e vamos falar nessa videoaula de hoje sobre a terceira lei de Newton, né? Que é a lei da ação e reação. Aqui nós temos essa charge, né, que vai ilustrar bem é, essa lei, né? Então, para toda ação, nós vamos ter aí uma reação, tá? Essa é a lei aí da ação e reação, a terceira lei de Newton, tá? Então, vamos aí ao enunciado desta lei. Então, vamos lá. Então, para toda força que surge na natureza, vai existir aí uma outra força contrária. A essas forças, nós damos o nome de força de ação e força de reação, tá? Toda ação produz uma reação de mesma intensidade, ou seja, de mesmo valor, porém com sentido oposto. Ou seja, se você exerce sobre um objeto uma força da direita para a esquerda, esse objeto vai exercer em você uma força contrária, da esquerda para a direita, tá? Essa é a lei, então, da ação e reação, tá? Toda ação produz uma reação de mesma intensidade, porém com sentido oposto. Então, o que vocês precisam saber aí sobre a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação? Então, aqui nós temos um exemplo clássico, né, dessa terceira lei de Newton, né, um martelo e um prego, tá? Reparem que nós temos duas setas, né, coloridas, né, uma azul e uma vermelha. Estas setas representam aí as forças, a força que o martelo exerce sobre o prego e a força que o prego exerce sobre o martelo, tá? Então essa força azul, tá? Essa força azul vai ser aí a força que o martelo está exercendo sobre o prego. E essa força vermelha vai ser a força que o prego está exercendo sobre o martelo, tá? A força do martelo sobre o prego é chamada aí de força de ação, tá? E a força contrária, a força do prego exercida sobre o martelo é chamada de força de reação, tá? Então, para cada ação, existe aí uma reação. E o que vocês devem saber aí sobre esta lei? Então, vamos lá. Que esses termos ação e reação representam aí forças. Então, ação e reação são forças, tá? O que mais? O valor dessas forças é o mesmo, ou seja, estas forças elas vão ter a mesma intensidade, o mesmo valor numérico, tá? O valor dessas forças é a mesma. O que mais? A direção dessas forças também é a mesma, tá? Reparem que essas forças, elas estão na vertical. Poderiam estar aí na horizontal ou até mesmo na diagonal, certos? Então, essas forças elas têm o mesmo valor, a mesma intensidade, elas vão ter aí a mesma direção. No entanto, estas forças elas vão apresentar sentidos opostos, tá? A força do martelo está na vertical, só que é uma força exercida de cima para baixo. A do prego também é uma força que está na
vertical, mas em direção oposta, ou seja, de baixo para cima, tá? Então é isso que vocês devem saber aí em relação aí à lei da ação e reação. Tá? O valor das forças é o mesmo, a direção das forças é a mesma, no entanto, estas forças apresentam sentidos opostos e esse termo, né, de ação e reação, elas vão atuar aí em corpos diferentes, tá? Então nós apenas iremos ter aí ação e reação quando estivermos falando de dois corpos diferentes, certos? Muito bem, gente. Então, esse é o principal, né, dessa terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. E eu coloquei para vocês, né, a aplicação desta lei da ação e reação no nosso cotidiano, tá? Então, vamos lá. Ao empurrarmos objetos. Então, uma interação aí entre uma pessoa e objeto, dois corpos, tá? Dois corpos diferentes, tá? Ao empurrar um objeto, você exerce uma força. Qual é essa força? Uma ação sobre esse objeto. E esse objeto devolve essa força para você. Essa força aí é chamada de reação, tá? Só lembrando, né, que essa força de reação, ela tem um igual valor, mas direção contrária, certo? E você só vai conseguir aí movimentar o objeto, né, dependendo, né, da intensidade da sua força e também da massa desse objeto, tá? Para objetos pequenos, né, uma pequena intensidade de força é o suficiente aí para a movimentação desse objeto, tá? Fosse um objeto muito pesado, nós não conseguiríamos movimentar, tá? Muito bem. Outro exemplo, ao caminharmos, né? Nós vamos ter a interação entre os nossos pés e o chão, né? Dois corpos diferentes, tá? Então, quando caminhamos, exercemos uma força de ação sobre o solo, que por sua vez exerce uma força de reação sobre nós, sobre o nosso corpo. E é graças a essa força aí de reação que vai impulsionar aí o nosso corpo para frente, tá? Então é mais fácil, né, a gente impulsionar o nosso corpo para frente do que deslocar o chão para trás, certo? Muito bem, gente. Que mais? Outro exemplo. Pedra e areia, né? Dois corpos, dois objetos diferentes. A pedra exerce uma força, uma ação sobre a areia, comprimindo-a. E a areia exerce uma força de reação igual e contrária sobre essa pedra, impedindo que ela seja acelerada, né, para o centro da Terra. Certo? Outro exemplo, o pé e a bola, né? Um jogador de futebol e uma bola. Então, dois corpos diferentes. O pé do jogador exerce uma força, uma ação sobre a bola. E a bola exerce uma força, reação, igual e contrária sobre o pé do jogador. Tá? E é justamente essa força de reação que vai impulsionar aí a bola para frente. Certo? Então, durante um chute, né, a força de reação vai impulsionar aí a bola para trás. Como a massa da bola é pequena, né, essa força de reação não é suficiente para nós irmos para trás, certo? Muito bem, gente. O que mais? E um outro exemplo, né, flexão de braço, né? Então, entre dois corpos diferentes, aí, o indivíduo e o chão. Então, na flexão de braço, o indivíduo exerce uma força, ação sobre o chão. E o chão exerce, né, uma força, né, de reação sobre essa pessoa, sobre o corpo dessa pessoa. E essa força aí de reação, né, vai empurrar esse indivíduo aí para cima, nesse exemplo. Certo? Então, para cada ação existe uma reação, tá? E essas ação e reação são forças.
E um último exemplo aqui diz respeito aí à natação, né? O nadador exerce uma força, ação com as mãos sobre a água, trazendo essa água em direção ao seu tórax. A água, por sua vez, exerce uma força de reação, igual e contrária sobre o nadador. É essa força de reação que vai impulsionar aí o nadador para frente, certo? Então é isso, gente, em relação à terceira lei de Newton, tá? Tem umas questões aí, eu gostaria que vocês realizassem essas questões aí no caderno de vocês. Qualquer dúvida podem procurar, certos? Até mais.